Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos. Vamos elevando mais uma vez o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de podermos estarmos reunidos nesta noite, nesta casa de luz e de orações, agradecendo ao Pai Maior por essa chuva que começou a cair de leve, de mansinho, para limpar a natureza, e que possamos nós, estando aqui, receber também aquilo que aqui viemos buscar, as bênçãos e os remédios para o nosso corpo físico e espiritual. Pedimos o amparo ao nosso irmão que vai fazer a palestra na noite de hoje, que ele possa estar sendo amparado pelos seus mentores, pelos protetores, pelos mentores da Casa Luz Eterna. E assim, vamos te agradecendo ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. E vamos dando por aberto os trabalhos doutrinários da noite de hoje. Muito obrigado por tudo, e que assim seja. Nessa noite, o nosso irmão Sinedir Mendes vai nos falar sobre o Fonte Viva. Recebestes a luz? Ele vem da casa Dom Feliciano de Canoas. Obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite a todos os irmãos, que a paz, o amor de Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare, a todo momento de nossas vidas. Agradecendo, primeiramente a Deus, a nosso Senhor Jesus, a oportunidade de nos conceder, espiritualidade maravilhosa, benfeitora, que sempre se faz presente nesse lar, a oportunidade nos concedida, por este lar, esse lar abençoado, esse lar que busca cada vez mais trazer para todos os corações que chegam até aqui, nosso Senhor Jesus. As mensagens do Divino Mestre, tão necessárias, tão importantes, e que essas mensagens sejam cada vez mais procuradas em verdade, dentro dos nossos corações, dentro das nossas conquistas, dentro do nosso processo evolutivo tão necessário e tão certo, porque é necessário progredir, e é necessário progredir no entender. Entender nos dá cada vez mais a oportunidade de construirmos e respondermos à questão de Paulo. Essa questão de Paulo é uma questão bem provocativa, até para nós, para que a gente possa estudar, para que a gente possa diluir, para que a gente possa também nos adequar no que Paulo pede nessa questão. Sempre quando temos revelações, sempre quando acontecem as revelações no mundo, no nosso mundo, as revelações elas trazem, e isso é natural, elas trazerem dúvidas, elas trazerem procuras, elas trazerem determinadas dificuldades muitas vezes de entendimento, porque são revelações. E toda revelação, ela parte de um princípio de que ela vem tirar o véu para alguma coisa. Tirando o véu para alguma coisa, necessário se faz indagar, necessário se faz saber, necessário se faz o quê? Se faz com que aquela revelação tome um corpo necessário para a crença, para acreditar, para ter a certeza que aquilo que se revela realmente convém que nós procuremos, nós aceitemos, nós fazemos com que aquilo nos preencha interiormente. Isso quando surge uma revelação. E determinadas revelações que aconteceram no mundo, muitas vezes não tivemos a oportunidade de indagar. No campo transcendental, nós tivemos três revelações importantes, a qual a doutrina dos Espíritos, a terceira, que ela pontua também essas três revelações como caminhos necessários para uma revelação maior, porque as verdades elas vão se dissipando, elas vão se clareando, elas vão acontecendo.
Primeira revelação, Moisés. Difícil de indagar Moisés naquele tempo. Hoje nós podemos indagar Moisés. Mas imagina viver no tempo de Moisés. E o que traz Moisés para aquele povo? O que coloca Moisés para aquele povo? Traz o monoteísmo, traz o Deus único, traz a tábua dos 10 mandamentos, e isso é de um cunho elevadíssimo, muito importante, a qual Jesus vai mencionar também quando vier. Mas Moisés traz um Deus muito pesado, necessário, mas muito pesado para o tempo. Deus vingativo, Deus rancoroso, um Deus aonde é necessário regrar, um Deus que é necessário botar na rédea aquele povo devido à libertinagem, devido para que não saísse tanto da rédea aquele povo que tinha ainda muitas dificuldades ainda de entendimento para situações maiores. 1200, 1300 anos vamos ter a segunda revelação de Jesus. E é tão importante a revelação de Jesus que ele não quebra Moisés. Ele não quebra, tanto que ele começa já dizendo que não veio destruir a lei, mas veio dar o seu cumprimento. Então ele não quebra as leis de Moisés, mas ele coloca que existem situações que são diferentes porque diferente está o mundo. O mundo já pode aceitar mais. E principalmente agora, um Pai de infinita bondade, um Pai de infinito amor. Então vem Jesus trazer esse Deus bondoso, vem trazer a boa nova, vem fazer com que começamos a acreditar no bem. E esse bem é difícil de quebrar a esse tempo ainda, por causa dessa lei mosaica ainda muito pesada a tempo. Mas Jesus vem para isso, para começar a fazer com que essa lei pesada ela comece a se converter para uma lei mais leve, mais suave, que é a lei do amor, que é Deus verdadeiramente para os seus filhos. E Jesus traz com uma majestria incomparável, tanto que é o governador do planeta e é o caminho, a verdade e a vida, aonde ninguém vai ao Pai senão por Ele. E isso é uma verdade. Mas passando Jesus, 1800 mais ou menos, 1848 anos por aí, vai acontecer algumas coisas no mundo diferentes, né? Algumas coisas diferentes no mundo, os chamados fenômenos. Fenômenos começam a acontecer principalmente numa cidade, num condado, nos Estados Unidos de Reddsville, que vão ser fenômenos dos tais fantasmas. Os fantasmas começam a aparecer para 2 meninas fortes, que elas vão apelidar os fantasmas de pé sujo. É interessante a história, isso fica para nós, sabe? É interessante a história das meninas fortes lá, no surgimento desses fenômenos que iam impulsionar para a terceira revelação, iam impulsionar. Mas 10 anos depois, mais ou menos, vai começar esses fenômenos dando continuidade nas chamadas mesas girantes, aonde vai entrar um professor muito sábio, uma potência, um espírito, um ser de um cunho intelectual incomparável também, muito pesado, muito grande, que vai ser o professor Hipólito Denizar Rivaio. E dentro disso ele vai ser cético na revelação, porque a revelação ela chega, ela é discutida, mas ela é discutida para quê? Eu não posso só aceitar a revelação, eu preciso saber de que fonte que ela vem e para o que me leva e o que eu faço com ela também, né? É necessário saber o que eu faço com ela também, né? Então esse tríplice aspecto de uma revelação, Rivaio tem isso numa potência elevadíssima, o professor, e ele vai começar a indagar esse fenômeno. A história de Kardec também, a história da doutrina espírita, ela é fascinante, porque ela vai da descrença à crença e bate direto na questão de Paulo para nós. Recebeste a luz? É um questionamento.
recebeste o Espírito Santo quando creste? É um questionamento que Paulo faz. Nós vamos ver por que Paulo faz esse questionamento. Também é bem interessante. Mas dada a continuidade de Kardec, e aí ele vai assumir a ser Allan Kardec através da codificação, que vai começar a codificação, que a gente, muitos conhecem, que é a codificação com o Livro dos Espíritos, em 2 edições. Mas a partir daí Kardec está questionando a revelação, ele continua questionando essa revelação, tanto que nós vamos ter 1009 perguntas, nós vamos ter muitas perguntas no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho também, em alguns pedaços, também na Gênesis e também no Céu e Inferno. Por quê? Porque a revelação ela faz isso com a gente, ela faz com que nós questionemos essa revelação. Mas a partir daí tem uma questão interessante, que é pontual dentro do Livro dos Espíritos, a questão 625. Porque como aquele ambiente todo da França passava por uma turbulência, vinha do iluminismo, essa turbulência de filósofos, cientistas, religiosos, numa perturbação de entendimento e cada um acreditando da sua maneira e puxando a brasa para o seu assado também, Kardec também entra nessa questão de saber qual uma linha, né, principalmente nessa parte religiosa, nessa parte de religação, religião, religação, né? Religação com algo que vai além, que é algo que é supremo, com algo para cima, religar ao quê? Né? Religar a Deus. E Kardec vai também questionar a espiritualidade superiores, que trazem a doutrina na questão 625. Perguntando qual seria o guia, qual seria o modelo, qual seria alguém, porque existia também no lado oriental seres de grande potência iluminativa trazendo mensagens divinas também, como o Buda, né? Também temos, né, muitas mensagens de grandes teores elevadíssimos, né? E muitos outros também que traziam essas mensagens divinas. Mas Kardec vai questionar qual o guia, qual o norte, qual aquele ser que pode nós se apoiar para que a gente possa realmente acreditar que a gente deve seguir, fazer essa ligação para o nosso melhor, para nós cada vez mais aceitarmos as verdades transcendentais, né? E a resposta vai ser taxativa, vai ser pontual, ela não dá nó, porque espíritos superiores, eles não dão nó em resposta, eles são pontuais. Vede Jesus, vede Jesus. E vede Jesus, a gente pode tocar para 3 reflexões, né? Busque Jesus, compreenda Jesus, e a mais difícil e a qual é a nossa luta constante: vivencie Jesus. E vivenciar Jesus, esse é o nosso objetivo. Mas é o nosso objetivo desde que nós o busquemos, desde que nós o conhecemos e desde que nós o inserimos dentro de nós. Isso é muito importante para um alicerce das nossas crenças, da nossa fé, para que a gente se apoie verdadeiramente no que realmente eu tenho certeza, que é Jesus, é o caminho. É a partir dele que eu vou conseguir a minha verdadeira felicidade. E como eu vou conseguir a minha verdadeira felicidade? Sabendo que Jesus vai me salvar, sabendo que Jesus é o Salvador, sabendo que Jesus é aquele que vai aparecer na minha frente e vai dizer, não é por aqui, vai por lá, que nem ele fez com Publio Lentulus, né? Nosso querido Emmanuel, quando se vê à frente, tu tem 2 caminhos, lá no livro há 2000 anos, né? Como fez com Paulo na chegada de Damasco, né? Paulo perseguindo Ananias, perseguindo os cristãos, e não por ordem, por si mesmo. Mas quando chega às portas de Damasco, o mestre pergunta para ele, por que me persegues, Paulo? A partir daí, Paulo toma uma nova crença, uma nova fé, uma nova iluminação. Então, no caminho da fé, no caminho do acreditar, no caminho das revelações, são necessários questionamentos, são necessários que a gente busque entender
tudo o que acontece naquela questão que chega até nós, para que a gente possa realmente nos preencher daquela situação e nela trabalhar o nosso íntimo, nela trabalharmos nós mesmos, nela trabalharmos nossas dificuldades, nela trabalharmos nossas facilidades, nela trabalharmos as nossas tristezas e nela trabalharmos as nossas alegrias. Tudo é trabalho em prol do equilíbrio, em prol de estarmos bem. E isso é que Paulo vai questionar. Quando Paulo vem de Corinto e chega lá em Éfeso e dá de cara com seus discípulos, que Paulo tinha alguns discípulos na cidade, sempre teve também, e vê aqui, ele vai questionar para aquela: já recebeste o Espírito Santo quando creste? E Paulo tem uma surpresa na resposta até. É interessante a surpresa que Paulo tem na resposta. Os discípulos vão dizer para ele assim: mas o que é o Espírito Santo? Nem conhecemos o Espírito Santo, Paulo. E aí Paulo vai perguntar: mas onde vocês foram batizados? Por que vocês foram batizados? Fomos batizados pelo Batista. E aí Paulo vai dizer: o Batista batizou na água do arrependimento. E ele falou a todos que eu preparava o caminho. Eu não era o caminho, eu preparava o caminho. O caminho era aquele que vinha depois de mim, Jesus. E por que não procurar Jesus? Aí ele impõe a mão neles, os abençoa, é o chamado Pentecostes, é chamado línguas de fogo, aonde eles começam ali a receber o Espírito Santo. E o que é receber o Espírito Santo? É uma autorreflexão do meu estágio evolutivo a qual eu me encontro, porque eu sou um espírito em primeiro lugar. E a doutrina dos espíritos, ela é fascinante, porque ela nos coloca que nós somos um espírito em processo evolutivo. E se nós somos um espírito em processo evolutivo, é sinal que nós viemos evoluindo há muito tempo, para chegar ao ponto que nós estamos. E essa evolução não se deu só no planeta, ela nos revela isso, ela nos coloca isso. A imortalidade da alma é uma questão que nós espíritas não temos que acreditar, nós temos a certeza que ela existe. A imortalidade da alma é uma certeza, porque a gente vê a imortalidade da alma no como cada um se encontra, como cada um é, como cada um se mostra para o mundo. E a gente vê pessoas que são de um jeito e pessoas que são do outro. Pessoas com mais inteligências, pessoas com menos inteligências, pessoas com mais disposição, pessoas com menos disposição, pessoas mais felizes, pessoas mais tristes, pessoas mais alegres, pessoas mais odiosas. E isso são estados da alma, estados que se chega cada um de nós. E isso é nosso. E isso é nós. E isso é fascinante, porque nós somos preenchidos interiormente de um processo evolutivo a qual quem é merecedor dele é eu mesmo. Fui eu mesmo quem criei o Serenir e estou criando. E estou buscando com que ele cada vez tome uma performance melhor através das lutas dele, através das lutas que a gente faz. E isso é chamado reino. E lá em Mateus, é interessante também buscar Mateus, né? Mateus diz tanta coisa para nós. Lá em Mateus ele coloca lá, né, um dizer de Jesus, né? Se te falarem que o reino de Deus está lá, que o reino de Deus está acolá, que o reino de Deus se encontra por ali, não acredite, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de nós está o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? São essas nossas construções, desde que saímos da mão do Criador como espíritos imperfeitos, como os espíritos ainda para trilhar um início de um caminho evolutivo lá no mundo selvagem, lá no mundo de instintos muito pesados, porque nós vamos ter instintos muito pesados lá. Saímos da mão do Criador a recém, não saímos como luz. Ninguém sai como luz na mão do Criador.
sai com a ideia da iluminação, mas como luz ainda não, ainda existe esse trilhar. Jesus não foi feito pronto à luz que ele é, ele trilhou, ele estagiou, ele passou pelos processos evolutivos e ainda continua passando no grau que ele se encontra, assim como nós, que estamos num planeta maravilhoso, fantástico, de prova e expiação. Um planeta de prova e expiação. E um planeta de prova e expiação não é um planeta bom e não é um planeta ruim. Ele é um planeta de prova e expiação, aonde nos dá oportunidades de ascendermos para essa nossa evolução. De ascendermos para a nossa evolução. Mas estagiamos num planeta selvagem. E aí é que está. E a doutrina espírita nos proporciona isso. O que nós era naquele planeta selvagem? Como nós se comportava lá? O que tínhamos lá, que hoje nós ainda temos aqui, né? O que tínhamos lá? Porque nós não saímos de lá e deixamos tudo lá. Nós deixamos corpos lá. Mas a nossa essência evolutiva está nos acompanhando. Então o que a gente deixou lá? Deixamos apenas o nosso crescimento lá. Mas fomos, né, nos transferimos para um planeta de prova e expiação. Planeta fantástico. Né? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né, já tem lá para nós, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então é sinal. O que é a casa do Pai? O universo, né? O universo todo. E as moradas é onde nós habitamos para esses processos evolutivos necessários. Começando lá no primato, lá no primitivo, lá embaixo. E aí nós começamos a compreender as necessidades de evolução. Até tomarmos um pouco de consciência e vir para um planeta de prova e expiação. Chegando no planeta de prova e expiação, o bicho começa a pegar diferente, porque começamos a ter razão e a diferenciar o bem do mal. Solta um pouquinho a nossa rédea no campo do nosso arbítrio, do nosso livre arbítrio, sabe? Começa a soltar essa rédea para nós e nos dão a oportunidade de interagirmos com todos, né? E essa interação vai fazendo com que nós acrescemos e que também nós decrescemos, que nós agimos de maneiras erradas, de maneiras diferentes, né? Me perdoa só, mas até qual horário, me desculpa? Mais 10, tá, obrigado. Então vamos dar mais aceleradinho. Tá, obrigado, Maria. Dado essas condições de evolução para o planeta de prova e expiação, então lá no capítulo 3, dá essas faixas evolutivas, o que acontece conosco, né? Nós vamos se transferindo para mundos melhores. Mas no mundo de prova e expiação, o que nós temos? Nós temos ainda esses sentimentos pesados, esses sentimentos difíceis. E é por isso que Paulo pergunta: já recebeste o Espírito Santo quando creste? No que a gente se apoia? No que eu me apoio que me faz com que eu me melhore, que faz com que eu busque realmente a verdade dessa minha autoiluminação? De uma felicidade, para mim ser feliz. A tua autoiluminação, ela vai te dar a felicidade. Ela vai te mostrar uma felicidade cada vez mais ascensional. Mas no mundo de prova e expiação é difícil. Fica muito difícil, porque ainda é um mundo pesado. O mundo de prova e expiação, nós encontramos muitas vezes uns percalços um pouquinho diferentes. E o nosso reino, ele está preenchido ainda de coisas ainda muito pesadas. E aí acontece uma coisa que é interessante nós refletirmos, sabe? O nosso sentimento para as coisas que quando chegam até nós, eles fazem com que a gente reaja. Fazem com que a gente reaja. A reação por isso existe a lei de ação e reação. E dentro dessas reações que acontecem conosco, muitas vezes nossas reações vão para um campo um pouquinho diferente. Vamos pegar só uma questão interessante. Dá um exemplo de planeta de prova e expiação, que tem pessoas que não dominam muito isso. Um planeta de provas e expiação é um planeta onde nós temos muitas vezes que está provando, diz prova e expiação,
provando que nós podemos nos melhorar, né, acender essa melhora, né, nesse caminho, nessa questão que nós estamos, nessa vida que nós estamos levando para melhor. E alguma causa está acontecendo conosco, mas nós sabemos que nós temos que vencer. É uma prova que nós estamos passando. Porém, a expiação, já como nós temos esses traços pesados, negativos, violentos lá atrás, a gente age de maneira diferente. Agindo de maneira diferente, nós prejudicamos. Nós fugimos da lei. Existem leis de Deus, e essas leis de Deus nós infringimos. E como é que vão nos corrigir? Espiando erros, espiando faltas, como por exemplo os vícios que existem no mundo, como cigarro, bebida, drogatização, esses variados vícios que existem. Isso prejudica nós interiormente, isso lesa uma coisa chamada nosso perispírito. Espírito, um perispírito, que é o que movimenta, que dá razão para essa máquina, e o nosso corpo físico, os três aspectos do ser, espírito, perispírito e corpo físico. Lesando com esses vícios, nós precisamos resgatar um corpo perfeito que foi dado por Deus. Então nós expiamos nossas faltas. Então, dentro dessas expiações vão vir situações físicas comprometedoras, vão vir doenças a qual já nascem criaturas com essas situações físicas que fazem com que aquilo assim, mas eu já nasci dessa maneira. Uma expiação, muitas vezes. Alguém que se prejudica com efizema pulmonar, né, fuma demais e vai falecer, lesa a área do pulmão, precisa resgatar essa zona no perispírito. E como é que ele resgata? Vindo com capacidades ainda, para que não faça de novo, não lese muito mais, não continue lesando, vá sanando. Isso é expiar faltas passadas e muitas outras, é uma diversidade de erros. Por isso que eu trago, por exemplo, quando nós somos preenchidos pela ingratidão, por exemplo. A ingratidão é um veneno, a ingratidão ela é violenta, a ingratidão ela é difícil. Principalmente quando nos pegam de surpresa, né? Aí alguma coisa aconteceu, a ingratidão apareceu, só vou falar rapidinho dela. O que acontece quando a ingratidão chega até mim? Eu me possuo, alguma coisa me traz no meu interior, essas bagagens inferiores que eu ainda tenho. Ódio, começa a me preencher de ódio. Eu fico com ódio, eu não aceito, eu fico com ódio. A minha ingratidão, eu não esperava aquilo. E além dessa ingratidão, eu sou preenchido por uma insatisfação, eu não consigo me satisfazer com aquilo está me causando uma coisa incomodativa. E aí eu consigo também, mas eu sou o culpado disso, eu já entro no campo da culpa. E além da culpa, eu começo a trazer a desconfiança, agora todo mundo vai me fazer mal, todo mundo vai me, a ingratidão vai vir de todo mundo. Eu entro no campo da culpa, da desconfiança. Aí passo para o pessimismo, né? Começo a ficar péssimo, eu fico péssimo com aquela situação, com aquela ingratidão, começo a ficar péssimo. E aí daqui um pouco eu já estou com raiva, eu já estou preenchido por uma raiva, e a raiva é muito fácil. A raiva, todas essas questões são tons que a gente dá, cores que a gente dá para a raiva, para a insatisfação, para a culpa, porque cada um sente de uma maneira. E ingratidão, cada um sente